Fala, galerinha. Seguinte, na última aula eu mostrei para vocês como que a gente pode fazer a nosso checkbox dentro do nosso projeto, certo? E o mais bacana é que esse checkbox, né, faz com que a gente complete uma tarefa. Então a gente faz um efeitinho diferente nele lá. E onde que isso é feito? Bom, primeiramente é que nesse form do drawList, que é a função que desenha, né, na nossa tela os LIs. E aí eu pergunto, verifico se a tarefa está feita ou não. Se ela estiver feita, ele fica com risco. Se ela não estiver feita, ele aparece esse input do tipo checkbox. E aí tem o onClick, que quando a pessoa clica, né, nesse checkbox, ele chama o método dessa lista de tarefas para finalizar a tarefa. E eu percebi que houve alguns erros. Eu não sei o porquê acontece isso no Chrome do Windows, que o menu acaba não funcionando. Mas todos que eu corrigi, nenhum que tinha algum erro desse sentido, eu avaliei isso, porque eu arrumei o que tinha que arrumar, mas eu percebi que muitos acontecia quando era um Chrome do Windows. E aí era nessa ponto aqui que acontecia esse problema. Então, para isso, eu vou agora modificar esse código para que funcione tirando a linha 10 até a linha 15 do main.js, beleza? Então vou lá. O primeiro passo é tirar essas duas linhas, certo? E arrumar agora no index, tá? Então eu tirei essas duas linhas, aquele método, né? Aquelas 5 linhas lá. E aí aqui no nosso change page, em vez de passar o evento, eu já vou passar o elemento que seria o A, né? Quando a pessoa clica, ele pega já o elemento que é o A. Melhor, eu vou passar aqui qual que é a page, o nome da página que vai ser passado. Esquece esse hash, a gente só simplesmente pega e coloca page aqui, tá? Então, isso vai facilitar, porque agora, lá no meu index, que eu vou colocar onClick em cima do link, e quando a pessoa clicar, ele vai trocar de página, tá? Beleza, então aqui, né, o nosso main deletou, eu troquei aqui de evento para page e coloquei como page aqui, o current page recebe page, beleza? Vamos lá no index. Então no index, aqui no meu LI, eu vou fazer o seguinte, no meu A, eu vou simplesmente chamar o método, passando aqui onClick igual, e chamar o método change page, e para ele eu vou passar exatamente esse hashtag aqui, ó, home. Beleza? Então, é isso. Para os outros, a mesma coisa. Tá. Peraí. Eu vou colocar com minúsculo aqui, ou com aspas simples. Beleza. Então, vou pegar esse aqui. E aqui terminar com aspas. Então, vou pegar esse onClick aqui e passar pro de baixo. Trocando aqui só pelo href que está aqui e about. É isso. Então, dessa maneira aqui, o meu código vai funcionar tranquilamente. E não vai dar esse problema aí no código de vocês, tá? E qual foi a mudança principal? Eu estou chamando o método passando o atributo, ou seja, a página que eu quero que quando a pessoa clica, ele vai chamar esse método passando esse atributo, hashtag home, que é justamente o valor que esse current page vai receber e que é o que eu faço, né? Que eu busco usando o Carry Selector a div que tem esse ID, seja hashtag home, hashtag add ou hashtag about, e ele faz com que o class name seja vazio para que ela apareça. Então, a única coisa que eu mudei, né? Tirei aquelas linhas de menu e um for para colocar o onClick e no change page eu troquei de evento para page e tirei aquele event target hash. Tá? É basicamente isso. E aí no index eu fiz esse onClick, beleza? Isso vai resolver o problema, eu acho que do Chrome.
por alguma razão o Chrome no Windows ele acaba ignorando o A e, sei lá, é como se você estivesse clicando no fonte e não no A. Eu não entendi muito bem o porquê, mas ele acaba ignorando. Ok, agora eu acho que ele não vai ignorar, ele vai executar da maneira correta. Uma vez que a gente resolveu esse problema dos links e do menu, eu acho que a gente consegue continuar o trabalho. Então, se você estava com esse problema e não conseguiu testar o último vídeo, que é fazer o checkbox, dá uma volta lá, tenta fazer, ou volta todos os vídeos e tenta fazer cada um deles, né? A parte que eu começo a falar sobre esse aplicativo. E aí a gente pode continuar a partir daqui, tá? Olhando para o nosso código main.js, a gente já desacoplou, né, uma parte do nosso projeto, que era a parte de gestão dos dados, né, a organização dos dados. Então a gente criou a nossa classe, a última classe que a gente criou foi o TaskList. Ela era responsável, ela é responsável por simplesmente gerenciar a coleção de tarefas. Então, se a gente quer adicionar uma nova tarefa, a gente chama o método dela de adicionar uma nova tarefa. Se a gente quer remover, é a mesma coisa. Se a gente quer buscar, a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, a gente implementou nessa lista um padrão de projeto chamado observador. O que esse padrão faz? Que toda vez que eu adiciono, seja algum outro lugar que adicionou essa tarefa, seja uma base de dados ou qualquer outro lugar que adicionou essa tarefa, nessa lista de tarefas, ela avisa aos seus observadores que houve uma mudança na sua coleção. Então é dessa forma, por exemplo, que eu desenho, toda vez que é alterado, eu redesenho a lista de tarefas. E a gente consegue checar isso. Toda vez que a gente coloca uma nova tarefa, ela redesenha. Se a gente dá o checkbox, ela redesenha, tirando aquele checkbox, por exemplo, e passando aquela lista, aquele risco, né, no nosso texto. E agora a gente precisa pensar em como organizar esse nosso código de maneira que, além dessa tarefa de gerenciar essa lista, né, além dessa responsabilidade de gerenciar essa lista, a gente precisa identificar outro personagem importante aqui na nossa história, que é o controle, né, que é uma classe que vai ser capaz de gerenciar essas ações que o usuário executa com o seu aplicativo. Então a gente vai imaginar que a nossa task list, ela nada mais é do que gerenciar os dados, beleza? Mas toda interação que o meu usuário tem com o site é papel do nosso controlador responder a essa interação e chamar quem deve ser chamado. Deu para entender mais ou menos? Então a gente tem aqui o nosso index.html, que contém justamente a interface gráfica que o usuário interage. E se a gente olhar no nosso main.js, a gente tem alguns momentos que a gente vincula ao elemento HTML, usando o JavaScript, vincula uma função que é executada toda vez que a pessoa interage com aquele elemento HTML. Então, toda vez que o usuário clica no botão de enviar a tarefa, né, de acrescentar, adicionar a tarefa, a gente executa essa função aqui, a DDTask. Então, toda vez que a pessoa clica naquele elemento HTML, que a gente observar aqui que o elemento HTML é esse input aqui de adicionar tarefa, toda vez que ele clica, ele está realizando uma submissão desse formulário aqui. Aqui cabe alguma correção. Alguns alunos simplesmente criaram o formulário e deixaram todo esse pedaço aqui que está selecionado fora do formulário. Aí o onSubmit não funciona, porque ele precisa estar dentro do formulário, tá? Então, toda vez que a pessoa clica no botão de adicionar tarefa, ele envia um evento de submissão do formulário, né? E aí o nosso código main.js executa essa função chamada de addTask. E aí aqui dentro a gente recolhe as informações que a pessoa digitou e manda para essa classe TaskList realizar a adição da descrição e da observação, né? Ou seja, a adição dessa tarefa na lista de tarefas. Até aí tudo bem. Então,
esse pedaço aqui a gente chama de controle, porque ele que está controlando, ou seja, é nele que está sendo programado a regra de negócio de pegar o evento, pegar as informações e adicionar essa informação na nossa base de dados. Então, ele esse conjunto de código é o conjunto de código que representa a regra de negócio do nosso aplicativo. Beleza? Tendo isso em vista, se eu quiser adicionar outras funcionalidades para minha lista de tarefas, eu ia ficar criando funções, que essas funções seriam realizadas, seriam vinculadas a algum evento, quando a pessoa clica, quando a pessoa digita, quando a pessoa aperta tal botão, quando a pessoa arrasta, enfim. Todo esse tipo de ação, de evento, dentro da minha interface gráfica, seria vinculado a alguma função JavaScript que eu tivesse criado. Ficaria bagunçado, porque o código começaria a crescer muito. Dessa forma, a gente pode criar uma classe chamada de Task Controller, onde é nela que eu gerencio esses eventos que ocorrem na minha interface gráfica. Beleza? Então, agora a gente vai criar uma classe que vai encapsular essa função de adicionar tarefa e a função de completar a tarefa. Bora lá? Então, primeiro passo, criar esse arquivo chamado task_controller.js. Beleza? Aqui está vazio. E eu vou também adicionar esse arquivo agora. Deixa eu fechar aqui, que a gente não vai usar mais. E eu vou adicionar esse arquivo aqui também. Depois o task list, porque o nosso controller ele vai usar o task list justamente para eu poder gerenciar ou registrar algumas funções do meu controller. Beleza? Então vamos lá. Ok. Vamos aqui para o meu controller. Beleza. E aí eu vou criar aqui uma classe chamada de task controller. Essa classe task controller, ela vai ter um constructor, né? Como toda classe tem um constructor. E ela vai receber como parâmetro para ser construída a task list. Então, eu vou colocar aqui task list. Por quê? Porque eu vou precisar registrar alguns métodos dessa classe task controller para ser observador da task list. E a gente vai chegar lá para vocês entenderem, tá? Mas primeiro, entenda que ela vai ser um atributo da minha classe. Então, eu vou fazer aqui this task list, recebe o task list que vem como parâmetro aí da minha construção. Então, agora a gente fez com que o nosso constructor receba esse this.taskList. Por enquanto, a gente não vai registrar nenhum observador dentro do taskList. A gente só vai usar ele para algumas outras coisas. Beleza? Ok. Agora, eu vou criar um método aqui no meu construtor chamado addTask, que basicamente é cópia daquele addTask que a gente tem lá no nosso main.js. Então, eu vou vir aqui e copiar esse addTask. Ok, copiei. E tirar o function, né? Porque isso é um método da classe, eu não preciso do function para isso. Ok, então criei aqui um método, é uma cópia exata, tá? Não entenda diferente, é uma cópia exata. A gente não precisa fazer nenhuma modificação aqui. A única modificação que a gente precisa, em vez de fazer tasklist.add, é fazer this.tasklist.add. Justamente porque esse this.tasklist é um atributo da classe taskController. Mas isso é tranquilo, tá? Então, mesma coisa que está no nosso main.js. A gente pode eu até deletei aqui. Mas observem que aqui na linha 29 e a linha 30 do meu main.js, a gente tem a vinculação da função addTask com o evento de envio do formulário. Em vez de fazer isso aqui, a gente vai fazer lá dentro da classe taskController. Então, vem aqui no nosso constructor e fazemos o seguinte. Basicamente, a gente faz document.carrySelector. Por enquanto, a gente está fazendo assim, mas depois vocês vão ver que a gente vai modificar ele, tá? E aí a gente coloca add form.
que é o ID do formulário, né? Ponto on submit. Igual. Agora o negócio vai ficar bacana. A gente vai usar aqui um negócio chamado de função arrow ou função flecha. Ele é um tipo de função onde ela é anônima, mas o bacana é que dentro dessa função eu posso acessar o this. Então, o this que representa a classe TestController. Então, eu vou fazer o seguinte, ela recebe um evento, porque toda vez que um evento é disparado, o JavaScript chama essa função do evento passando para ele o parâmetro event. É um objeto do tipo evento. E esse objeto do tipo evento contém as informações do evento que foi disparado. E por que a gente precisa ter esse E aqui? Porque o nosso ADD-Task utiliza esse evento, e outro, porque a gente precisa prevenir o comportamento default. Então, ou a gente já pode chamar o ADD-Task passando esse E para ele, ou simplesmente a gente previne o default agora e passa o formulário para o ADD-Task já tratar isso. Eu vou chamar o ADD-Task direto, porque o ADD-Task já faz a prevenção do evento, né, do default. Então, this.addTask e eu passo esse erro para ele. Pronto. Dessa forma, a gente eliminou a necessidade dessas duas linhas aqui. Bacana, né? Então aqui a gente pode eliminei essa coisa, mas eu preciso fazer com que o software continue funcionando, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um var, vou chamar de controller e fazer um new task controller e passar para ele o task list. Então o que a gente fez aqui basicamente foi criar esse controlador, passando para o task list, e o nosso controlador vai dar conta de, toda vez que eu clico, né, para adicionar uma nova tarefa, o nosso controlador ele vai se chamar esse ADD-Task. E esse ADD-Task, por sua vez, vai adicionar essa informação ao task list e, por sua vez, o task list, né, que está aqui, vai enviar uma notificação para todos os observadores que precisa executar. Né? E um dos observadores é o que desenha a nossa lista na tela. Então, antes da gente testar, o de vocês possivelmente não vai estar com esse var i, vai estar com i igual a 0. Então, a gente precisa colocar um var i aqui, tá bom? E no nosso task list também vai estar sem esse var i aqui. A gente precisa colocar um var i aqui no notify all, beleza? Vamos lá para o nosso projeto aqui, né? Para o nosso site rodando. Então aqui eu estou aqui no ADD, né? Então deixa eu clicar aqui em listar tarefas para mostrar para vocês. Não tem nada. Vou clicar aqui em adicionar tarefa, colocar comprar leite, descrição qualquer coisa, adicionar tarefa. Vamos dar uma olhada. Apareceu aqui. Ou seja, a gente deletou aquele código que estava no main.js, substituímos pelo task controller e o comportamento é o mesmo. Então vamos continuar. Comprar leite 2, adicionar tarefa. E aí a gente tem a mesma coisa. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o risquinho, como se eu tivesse realizado aquela tarefa. Cliquei aqui, realizou a tarefa. E por que assim funciona? Porque eu estou alterando o estado da minha coleção e a minha coleção TaskList, ele avisa ao método que faz esse desenho na tela para que ele possa sumir com esse desenho na tela. Né? Isso é legal. Então vamos lá para o nosso código novamente. Mas ainda não estou satisfeito com a separação que a gente fez. Por quê? Porque o nosso drawList, ele é o responsável por desenhar isso na tela. Ele não é responsável, por exemplo, por conhecer qual é o método que deve ser chamado para que possa finalizar isso. Quem conhece esse método, para finalizar a tarefa no caso, quem conhece esse método é o nosso test controller. Não faz parte do drawList, a tarefa do drawList, de saber qual é o método que faz finalizar, mas sim o controller, porque é o controller que conhece a regra de negócio. E é pensando nisso que a gente vai remover isso daqui. Mas, para que possa o controller
mexer com esse HTML no sentido de adicionar uma funcionalidade ao evento de clicar no checkbox, a gente vai usar um negócio chamado data. Todo o HTML, a partir do HTML5, todo tag HTML possui uma funcionalidade de você poder criar os seus próprios atributos usando esse data. Então, toda vez que a gente escreve data, traço, alguma coisa, a gente consegue acessar isso dentro do JavaScript, do objeto HTML que representa esse input, a gente consegue pegar essa informação. Então, a gente vai fazer o seguinte, data-id, eu vou colocar code igual, e aí eu vou colocar aqui task.id, que é o código dessa tarefa, tá? E por que isso aqui é legal? Porque dessa forma aqui, eu consigo, obviamente, a gente vai ter que colocar aqui, né? Eu consigo pegar essa informação lá no meu controlador, mas a gente já vai chegar lá, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos testar se isso acontece, né? Se ele consegue escrever esse task.id lá. Então, vamos dar uma limpada aqui, vamos adicionar comprar leite aqui, adicionar tarefa. Observem que agora, quando eu checo, ele não faz nada, justamente porque ele não está chamando mais aquela função de finalizar a tarefa, tá? Então, vou inspecionar aqui. E nessa hora que eu inspeciono, olha, observem que eu tenho o data-code igual a 0. Vou adicionar outra tarefa aqui, comprar leite 2. Adicionei, está aqui. Então, se eu mostrar esse LI, está aqui, datacode 1, que é o código da tarefa. E aqui eu tenho também o datacode 0. E essa informação eu vou usar para justamente finalizar a tarefa lá no meu controlador. Vamos lá, então. Vou voltar aqui para o código. Beleza. Então, vou aqui no meu controlador e fazer o seguinte, criar um método que faz a ligação, que finaliza a tarefa, primeiro caso, né? Que finaliza a tarefa e que faz a ligação desse método de finalizar a tarefa com o HTML. Então, o primeiro passo é chamar esse de finish task. Ele recebe o código da tarefa e aí ele chama o this.tasklist, passando para ele o código dessa tarefa. Né? Tasklist.finishTask, passando o código dessa tarefa. É isso, né? A gente pode até eliminar esse método depois, mas por enquanto vamos deixar assim. Agora, vou fazer um método que faz a ligação entre esse método finishTask com o checkbox da nossa lista de tarefas. Então, vamos lá. Eu vou chamar isso de bind complete task action. Por que bind? Bind de ligação. Então, ele vai fazer a ligação da ação de completar a tarefa ou de finalizar a tarefa com o input checkbox. Ele vai receber o LI, o seguinte, né? Ele possui, dentro do LI, possui um input do tipo checkbox. A gente vai usar nosso carry selector, novamente, e passar para ele que eu quero pegar um input que tem o type igual a checkbox. Opa. Igual a checkbox. E isso vai fazer com que ele pegue exatamente esse checkbox dentro do LI. E aqui eu vou fazer um onClick e passar para ele o método this.finishTask. Na verdade, em vez de passar um método, eu vou fazer exatamente o que eu fiz no outro. Um E, né, uma função arrow. Eu vou deixar o link aí para vocês dessa função arrow, o que é, e fazer this.finishTask. E aqui eu vou pegar desse elemento o atributo code. Deixa eu ver se é code mesmo. Cadê? Bem, que é code. Então, toda vez que eu faço aqui no meu LI, desculpa, é no input que eu vou pegar isso. É no input, né? Não é no coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Let checkbox igual
meu checkbox.onClick, e aqui dentro eu coloco o checkbox.dataset. Toda vez que eu faço esse tipo aqui de passagem de atributos no meu tag HTML, esse data code, eu acesso ele usando o atributo, né, o objeto que representa o atributo não, desculpa, o objeto que representa esse tag HTML no JavaScript, ponto dataset, e aí eu passo entre colchetes o nome. Ou eu poderia simplesmente fazer ponto code, também funciona, tá? Então dessa maneira aqui, eu estou, toda vez que clico no checkbox, ele chama esse finish task, que chama esse finish task do task list, e o draw list redesenha ele com aquele risco no meio do texto. Bom, vamos testar. Se eu colocar aqui comprar leite e clicar em adicionar tarefa, tá aqui. Se eu clicar aqui, deveria funcionar? Não. Por quê? Porque não funciona. Porque eu simplesmente criei sim o método que toda vez que eu dou um draw list, o método que deve ser chamado para que eu atribua ou faça essa ligação do LI, né, com o do input checkbox com o nossa tarefa, certo? Com o nosso método de completar a tarefa. Mas em nenhum momento eu fiz essa ligação de fato. Eu criei o método, mas não chamei esse método para fazer essa ligação. Então eu vou criar outro método chamado de bind actions. O que é esse bind actions? Ele simplesmente vai pegar essa lista de tarefas e vincular as ações que o controlador deve observar em cima dessa lista de tarefas. Eu vou pegar a tasks, né? Vou pegar a lista de tarefas primeiro, que é o hashtag tasks. Beleza? Então vou dar um nome aqui de let tasks. Ok. Deixa eu pegar tasks DOM, que seria o nome mais correto, né? E aí, dentro do task DOM, eu vou fazer também de novo o carry selector para pegar todos os LIs, não só o primeiro LI, todos os LIs. Dessa maneira, vou pegar todas os itens dentro do UL que é um LI. Isso é um vetor. Então, se ele é um vetor, eu tenho um método, por exemplo, forEach. Que esse forEach, por sua vez, ele recebe uma função, né, que para cada elemento dentro dessa lista, ele vai executar alguma ação. E é aqui que a gente chama o this.bindCompleteTaskAction, passando esse ali. Então, esse nosso bindCompleteTaskAction vai cuidar de adicionar essa função na hora que eu clico naquele botão. Vamos ver se vai testar, se vai funcionar. A gente criou um método que pega cada elemento da minha lista de tarefas e adiciona uma ação no checkbox dessa minha lista, do meu LI, né, do meu elemento da lista de tarefas. Mas a gente ainda não está chamando. Então, possivelmente não vai funcionar. Deixa eu colocar aqui. Comprar leite, adicionar tarefa. Cliquei. Não funcionou. Agora a gente precisa fazer um negócio muito legal. Que na hora de construir o nosso controlador, a gente tem que agora registrar esse bind actions dentro como observador da mudança da lista de tarefas. Nesse momento que eu vou fazer simplesmente this.tasklist.register e passar para ele essa função this.bindActions. Agora a gente precisa usar essa função bind aqui. Por quê? Porque se eu passar somente a função this.bindActions, aqui dentro esse this não existe. Não vai existir. Então, toda vez que o nosso tasklist chamar essa função this.bindActions, ele não vai conseguir executar esse this.complete aqui. Por isso que a gente precisa dizer assim, olha, quando você for executar esse bindActions, o this lá dentro do bindActions é justamente a classe testController. Isso acontece muito quando você quer passar uma função como parâmetro para outra função. E aí a gente precisa dizer dentro dessa função quem que é o this. Então,
é por isso que a gente acaba fazendo isso. Beleza? A gente poderia muito bem, por exemplo, em vez de fazer isso, passar uma função arrow e passar this.bindActions e só. Também funciona. Mas vamos fazer assim. E por que tem esse registro? Porque quando eu construo meu controlador, eu já registro como observador da mudança do task list a função que garante a ligação entre o evento da pessoa clicar no checkbox e, de fato, finalizar aquela tarefa. Tá? Então, vamos dar uma olhada lá. Bom, vamos testar então o que a gente acabou de fazer. Ok, coloquei aqui, adicionar tarefa, beleza, tá aqui. Vou colocar aqui comprar leite 2, adicionar tarefa, tá aqui, beleza. Só que tem um problema, vamos ver se vai dar certo ou não, né? Então vamos clicar aqui para testar. Olha só, deu certo no primeiro. Vamos ver se vai dar certo no segundo. Deu certo no segundo. Agora vamos colocar de novo uma outra tarefa e vamos ver se vai dar certo no terceiro. Ué, mas o que aconteceu? Se a gente olhar o nosso console, a gente vai observar que o nosso draw list, ele chama toda hora que ele vai recriar a lista, ele chama, até para os que estão feitos e os que não estão feitos, ele chama esse bind action. E quando a tarefa não está feita, ele não tem esse bind action. E por ele não ter esse bind action, não tem esse checkbox. E por não ter esse checkbox, acontece esse erro aqui, de que eu estou tentando atribuir onClick para o nulo, porque não tem um checkbox. E aí, o nosso código JavaScript já caga nessa parte. Para isso, o que a gente vai fazer para consertar isso? Perguntar se o checkbox existe. Então, para perguntar se o checkbox existe, aí sim. Então, ó, fiz o Care Selector. Existe checkbox? Eu vinculo o onClick com esse checkbox. Se não existe, não tem por que eu tentar vincular. Então, vamos lá testar novamente. Deletar tudo aqui. Adicionar a tarefa. Vou fazer o mesmo teste. Comprar leite 2. Tá aqui. Vou deletar aqui e deletar aqui. Deu certo. Agora colocar comprar leite 1, 2, 3. Adicionar a tarefa. Beleza, tá certo. E clicar aqui. Deu certo. Terminamos de desvincular o nosso main.js ou desvincular do nosso draw list a tarefa de vincular ações de quando a pessoa clica no checkbox. Ela simplesmente desenha o checkbox e coloca aqui, né, no nosso checkbox o data code, que é o código da tarefa, para que o nosso controller saiba qual é a tarefa que a pessoa quer marcar como finalizada. E no nosso test controller, a gente vinculou o nosso registrou um método da nossa classe de controlador, que toda vez que a task list é alterada, eu vinculo dentro daquela lista de tarefas, eu vinculo o método de adicionar tarefa ou de remover. E aí a gente criou no nosso test controller a função de toda vez que eu construo toda vez que eu altero meu task list, eu vinculei um método a ser executado, ou seja, registrei um observador no task list para que toda vez que a lista de tarefas é alterada e desenhada, a gente faz a ligação entre o checkbox com o método de finalizar uma tarefa. Simples. A gente pode até melhorar isso. A gente pode, em vez de chamar esse this.finishTask, a gente simplesmente vai fazer o seguinte: this task list.finishTask. Nem precisa disso aqui. Pronto. Dessa forma a gente elimina já código, que basicamente ele só repassava isso. E aqui a gente está fazendo essa chamada da função de finalizar a tarefa do nossa lista de tarefas, porque é a funcionalidade dela. Mas a fazer a ligação entre o que a gente vê, o HTML, e a lista de tarefas, executar isso, é papel do nosso controlador. E é por isso que a gente criou esses dois métodos, bindActions e bindCompleteTaskAction. Professor, por que você não colocou essa bindCompleteTaskAction aqui dentro do bindActions? Porque eu posso querer vincular outras ações dentro da minha lista de tarefas. E uma delas é complete. Bacana. E aí agora fica como desafio para vocês
criar que quando a tarefa está completa, ele vai ter um outro botão do lado para remover essa tarefa. Então, é o desafio para vocês, que quando a tarefa estiver completa, ou seja, feita, vai aparecer outro botão para remover essa tarefa. E aí vocês terão 2 semanas para fazer isso. Combinado? Eu vou deixar isso para vocês como tarefa lá do Moodle. Eu quero simplesmente que, quando eu completar a tarefa, ele vai ficar assim. E do lado vai aparecer um link, um botão ou alguma coisa escrito remover tarefa. E quando clicar nesse botão, ele tem que sumir tanto da task list, ou seja, do vetor de tarefas, e visualmente ele tem que desaparecer aqui. Beleza? Então, eu vou produzir ele agora, essa funcionalidade, e mostrar como que deve ser o comportamento. Até lá. Bom, agora só para mostrar qual é a tarefa de vocês. O que eu quero é que vocês adicionem a funcionalidade de poder remover a tarefa uma vez que ela está completa. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, comprar leite, adicionar tarefa, comprar leite 2, adicionar tarefa, comprar leite 3 e adicionar tarefa. Clicando aqui, aparecem as tarefas. E aí a funcionalidade é o seguinte, que quando eu completo uma tarefa, vai aparecer esse risco, como já está de costume para aparecer, e vai aparecer também esse botão de remover. Quando eu clicar nesse botão de remover, essa tarefa tem que deixar de existir, tanto aqui visualmente, como no vetor de tarefas. Eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos lá no nosso inspecionar rapidinho, aqui no console e task list. Beleza. Tá aqui 3 tarefas, né? O comprar leite 2, comprar leite 3. Se a gente observar, a tarefa que está completa, ele fica aqui, ó, is done igual true, né? E aí eu vou remover ela. Beleza, sumiu aqui visualmente e vamos ver se sumiu também na nossa lista de tarefas. O código dela era 1, né? A tarefa era comprar leite 2, não está mais visualmente aqui aparecendo. E aqui também não vai aparecer, ó, comprar leite ID 0, comprar leite 3, ID 2, o ID 1 sumiu. É isso que eu quero que vocês façam, tá? Então, é criar essa funcionalidade. Quais são os arquivos que eu vou modificar? Ora, a gente vai modificar o drawList, a gente vai ter que modificar ou criar métodos no taskController e no tasklist.js. Por que no tasklist.js? Para criar a funcionalidade de remover do vetor. Por que no drawList? A funcionalidade de aparecer um botão. E por que no taskController? A funcionalidade de vincular a ação de clicar no botão de remover e chamar o método de remover do tasklist. Deu para entender aonde que a gente vai chegar? Então, até a próxima e fique em casa se você puder. Estude. Valeu! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not